No último dia 28 de setembro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo publicou a seguinte nota na sua página no Facebook. O Museu Arte Moderna de São Paulo informa que a performance La Bête, que está sendo questionada em páginas do Facebook, foi realizada na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira em apresentação única. No terceiro parágrafo, eles dizem o seguinte: o trabalho apresentado na ocasião não tem conteúdo erótico e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Lygia Clark, historicamente reconhecida pelas suas proposições artísticas interativas. Bom, você provavelmente já deve estar careca de saber sobre essa situação, mas só por uma questão didática vou dar uma breve recapitulada. Essa obra aqui, La Bête, trata-se de uma releitura de uma obra Bicho, da Lygia Clark, que inclusive tem uma obra que também rendeu polêmica naquela exposição em Porto Alegre. Vou deixar o link aí do vídeo onde eu tratei sobre isso na descrição. Mas nesta releitura de La Bête, a obra Bicho, de Lygia Clark, que trata-se de animais que podem ser manipulados pelo público, nesta releitura que foi feita aqui, eles são encarnados, um bicho especificamente, é encarnado por um homem nu, que, da mesma forma como os bichos, permite-se ser manipulado pelo público em questão. O problema é que no meio desse público tinha uma criança de 5 anos. E, como o próprio museu está esclarecendo aqui, esta exposição, esta obra, foi questionada em páginas no Facebook. Por quê? Porque alguém filmou, postou nas redes sociais e estava armado o fuá que o brasileiro gosta. Agora, dentre todas essas questões, dentre todas as coisas que foram ditas sobre esse assunto, o que faltou dizer? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Gente, honestamente, o que me deixou mais espantado nessa situação, bom, espantado não é exatamente a palavra, mas o que foi mais revoltante nessa situação é que eu não consigo conceber a ideia que num país como o Brasil, onde as pessoas andam peladas na rua todos os dias, alguém, especialmente os veículos de comunicação, realmente consiga pensar que toda a problemática por trás dessa situação trata-se apenas de uma comoção popular espantada em relação a uma cena de nudez. Eu, honestamente, não consigo acreditar que esses veículos de comunicação realmente acreditem no que eles estavam falando. Porque eu vi todo tipo de notícia condenando o conservadorismo e falando que toda nudez será castigada. É sério, chegaram ao ponto de chamar de nazistas as pessoas que se voltaram contra esse tipo de exposição. Agora, vamos lá, deixando de lado essas classificações idiotas, vindas de gente que não quer contra-argumentar, quer simplesmente classificar as pessoas que têm algum posicionamento contrário, vamos pensar um pouquinho. Pessoas peladas aparecem o tempo todo na mídia brasileira. Agora, as exposições que despertaram comoção popular, nesse interim, foram a Queer Museu em Porto Alegre e agora o Panorama da Arte Brasileira em São Paulo. Além da nudez, o que essas duas obras, o que essas duas exposições têm em comum? Arte, nudez e crianças. Então, a pergunta que os veículos de comunicação deveriam estar respondendo à população com base em algo mais do que mera opinião e treta política era se, de fato, é adequado que crianças sejam expostas a esses tipos de materiais. Aí as pessoas já começam com alguns argumentos do tipo: mas a nudez é uma coisa supernatural, os índios vivem pelados, nós temos praias de nudismo espalhadas por aí. Ok, beleza. Vamos tratar ponto por ponto? Primeiro, sobre a questão da nudez ser natural. É óbvio que a nudez é natural. As pessoas nascem peladas, mas eu acho que você há de concordar comigo que tão logo uma mulher sabe que está grávida, qual é a primeira providência que ela toma? É comprar o enxoval do bebê, comprar as roupas do bebê. Tão logo o bebê pelado sai da barriga, sai do corpo da mãe, a primeira providência que se toma é cobrir a criança, não só por uma questão de proteção contra as questões de temperatura, mas também por uma questão de pudor.
porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se vestem. Aí algumas pessoas usaram o exemplo dos índios, falando que os índios vivem pelados e etc. Óbvio, os índios vivem pelados, na cultura deles, na tribo deles. Quando os índios vêm para cá, eles se vestem, justamente porque eles entendem, e essas pessoas que defendem esse interculturalismo também deveriam entender, que aqui na nossa cultura as pessoas se vestem, as pessoas cobrem a própria nudez. Agora, se eu consigo entender a cultura de um indígena no ambiente dele, por que eu não consigo entender a nossa cultura no nosso ambiente? Você consegue perceber como o princípio é o mesmo? Bom, e sobre as praias de nudismo? Bom, eu nunca vi, não sei vocês, mas eu nunca vi nenhuma praia de nudismo colada no calçadão. O que eu vejo são praias de nudismo afastadas da região onde existe intensa circulação de pessoas, justamente porque a nossa sociedade entende que, apesar de haver algumas pessoas que querem andar peladas, que se sentem bem com a nudez, a maioria da população não quer ficar cruzando com gente pelada na rua. Mas e as crianças? Cara, eu honestamente, eu não consigo entender, é sério, eu tenho dificuldade para entender algumas coisas. Como é que num país onde nós temos uma legislação que visa proteger os direitos da criança e do adolescente, com a qual eu não concordo em tudo, tá? Mas esses são outros 500, por que ninguém, nesse caso específico, citou o Estatuto da Criança e do Adolescente? O mais engraçado é que quando se trata de outras questões para privilegiar o interesse de certos grupos, eles citam o Estatuto da Criança e do Adolescente até não poder mais. Agora, por que nesse caso específico quase ninguém citou o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, o Museu de Arte Moderna do Estado de São Paulo tanto entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente é algo legítimo, que ele fez questão de publicar aqui na nota de esclarecimento que ele deixou no Facebook, que eles cumpriram com a legislação. Eles disseram aqui o seguinte: a sala estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística, seguindo o procedimento regularmente adotado pela instituição de informar os visitantes quanto a temas sensíveis. Então, beleza. Pelo que me parece aqui no pronunciamento deles, parece que a preocupação deles é só informar as pessoas sobre alguns temas sensíveis para preservar a sensibilidade das pessoas. Ok, mas isso aqui, essa forma como eles lidam com a apresentação, na verdade é um procedimento legal, tá? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer tipo de apresentação que seja considerada inadequada para menores, para crianças, para os indivíduos que são classificados como crianças e adolescentes pela legislação, essas apresentações, espetáculos, seja lá o que for, precisam ter um aviso, um indicativo de que aquela apresentação é imprópria para menores. Por quê? Porque as crianças são anjinhos? Porque as crianças são seres imaculados de Deus? Não. Porque, segundo o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou seja, veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente entende, e aqui eu quero fazer uma pergunta para você, entende que as crianças são seres humanos em processo de desenvolvimento. Eu te pergunto, você discorda disso aqui? Que as crianças são seres humanos em desenvolvimento? Será que porque nós estamos em 2017, as crianças deixaram de ser seres em desenvolvimento? E, com base nisso, eu te pergunto, se um ser está em desenvolvimento, se ele ainda não chegou à plenitude do seu desenvolvimento potencial de acordo com a sua espécie, ele pode ser exposto aos mesmos estímulos que um outro indivíduo que já tenha atingido essa plenitude de desenvolvimento? Responda com honestidade. Essa parte da legislação, a própria legislação, a própria lei
entende que as apresentações têm que ser sinalizadas de acordo com a faixa etária, e isso, pelo que a gente pode ver, o Museu de Arte Moderna cumpriu, mas porque as crianças são seres humanos em desenvolvimento. Por quê? Porque elas não podem ser expostas ao mesmo tipo de estímulo que uma pessoa já desenvolvida, que um adulto. É sério que as pessoas estão tendo que vir explicar esse tipo de coisa? Mas o museu não cumpriu com a sua parte da legislação? Mas cumpriu toda? Porque quando você vai aqui na nota de esclarecimento, você percebe que o propósito do museu aqui é tirar o dele da reta. É dizer que ele fez a parte dele, que ele cumpriu o que tinha que cumprir, e até então ele lavou as suas mãos, ele está livre de qualquer condenação. Tanto é que ele fala aqui no segundo parágrafo que a sala estava sinalizada de acordo com o procedimento, com o protocolo, e depois ele ainda coloca aqui que é importante ressaltar que o material apresentado nas plataformas digitais, ou seja, no Facebook, que deu todo esse fuá, não apresenta este contexto e não informa que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada e supervisionada por sua mãe. Ou seja, o museu entende, e muitas crianças também entendem, muitas pessoas também entendem assim, de que como o museu avisou e a criança estava acompanhada pela mãe, então o museu está livre de qualquer condenação, todo mundo está fora da reta, ninguém precisa se preocupar a não ser a mãe da criança. Pois é. Só que eu pergunto para você o seguinte: será que se as crianças realmente são seres em desenvolvimento, elas estão nesse momento tão delicado de sua vida, a legislação vai deixar a preservação do desenvolvimento dessa criança simplesmente a cargo de uma única instituição? Vale lembrar que essa criança que está sendo educada no seio privado da família, ela vai ser trazida para a sociedade depois. Afinal, as famílias estão educando as crianças para o mundo e não para si mesmas. Agora, eu pergunto a você, eu defendo em primeiro lugar a primazia da família na educação das crianças. Veja bem, eu defendo a primazia da família na educação das crianças, não a exclusividade. Porque em algum momento a família pode falhar. E aí, será que a legislação não deixou nenhum tipo de salvaguarda para esse tipo de situação? Presta atenção nisso aqui. No artigo 75 está dizendo que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. O museu tanto entende que isso aqui é inadequado à faixa etária daquela criança, que ele faz questão de deixar claro que estava sinalizado e que a mãe acompanhou. Então ninguém pode dizer que o museu acha que está ok esse tipo de apresentação ser acessada por uma criança. Agora, eu pergunto para você, você acha que uma mera placa ali na frente do museu vai impedir que uma criança entre? É óbvio que não. A placa ela está ali justamente para avisar os pais da criança, os pais do indivíduo, para que eles saibam o que vai acontecer lá dentro e impeça que a sua criança acesse aquele local. Agora, se o pai ou a mãe não tomam as devidas precauções que são esperadas deles, será que nós estamos totalmente à mercê desse tipo de coisa? Veja o que diz aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então perceba aqui o seguinte, meus queridos. Primeiro, que a própria legislação coloca em primeiro lugar a família. É primazia da família a educação das suas crianças. Agora, se a mãe deixou, não impediu, a sociedade, vendo um ser em desenvolvimento, sendo privado de todos os seus direitos, a sociedade, que é quem vai acolher este indivíduo depois, quando ele já estiver formado, a sociedade tem que se calar diante desse tipo de coisa? É óbvio que não. A legislação dá sim o direito da comunidade intervir em caso de negligência familiar. Agora, veja bem, se o museu entende que aquela exposição era inadequada e avisou a mãe não entendeu que a exposição era inadequada,
eu pergunto para você, por que que ninguém interviu? Responde para mim, por que que ninguém interviu? Por que que o museu não interviu? Por que que as pessoas que estavam presentes ali não intervieram? Por que que o próprio artista, que depois fez questão de ser fotografado nu com as crianças, uma de cada lado, por que que ele, quando percebeu que tinham crianças ali, não interviu, não se manifestou, não parou a apresentação? Por que que as pessoas que filmaram esse tipo de coisa, você sabe que as pessoas se filmam para colocar na internet, é porque sabem que vai dar fuá, né? Por que que essas pessoas que sabiam que ia dar esse fuá todo, que filmaram a coisa para postar depois, por que que elas não interviram? Por que que elas não intervieram? Por que que elas não pararam o que estava acontecendo ali? Porque é mais importante causar na internet do que preservar a integridade das nossas crianças, né, minha gente? Então, o que a gente tem que parar para se perguntar é o seguinte: por que que diante de tantas irregularidades óbvias, tá na cara, que eu honestamente eu me sinto até mal de ter que explicar isso para as pessoas. Por que que diante de tantas evidências cabais de que alguma coisa está errada, as pessoas continuam tratando os assuntos de forma relativa, como se tudo fosse uma mera questão de opinião?